Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Laiane e hoje a gente vai falar de uns assuntos que eu mais gosto na vida, que são os ciclos. E para conversar comigo, hoje eu trouxe a Tainá, que é psicóloga, ela também é intérprete, já deu aula de línguas, e ela tem um projeto muito bacana que é a Humana. Então eu queria te dar as boas-vindas, Tainá. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre você, sobre sua trajetória e sobre a Humana também. Ei, Laiane, um prazer estar aqui e poder ter essa troca com você. Eu já ouço Fora da Janela, fui apresentada pela minha amiga Bruna Guido, que esteve aqui falando sobre autenticidade, então é um prazerão mesmo. Bom, eu me apresento como uma mulher latino-americana, de raízes brasileiras, família do Espírito Santo, divisa com Minas. E embora eu tenha nascido nos Estados Unidos, né, boa parte da minha vida tem sido vivida no Brasil e agora eu regresso aos Estados Unidos, estou aqui nos últimos 3 anos. E a Humana é minha empresa que recentemente eu abri, é um conjunto, né, da minha trajetória acadêmica, como também de experiência e profissional. Como você mencionou, eu fui professora durante quase 5 anos no Brasil e ao regressar para os Estados Unidos, fiquei um tempo no estado de Massachusetts, trabalhando com serviços sociais e voltada para interpretação e tradução de sessões terapêuticas para a comunidade brasileira do local. E agora eu saio, né, da instituição, fecho um ciclo aí muito importante na minha vida e inicio um outro ciclo muito esperado também, um projeto que eu já vinha planejando ao longo dos anos. Então, com muita felicidade e empolgação também que eu apresento. A Humana, né, a gente faz colaborações de intérprete e tradução, mas o nosso foco mesmo é psicoterapia holística, porque o nosso plano terapêutico traz nessa visão do ponto de vista psicológico, cultural, espiritual e ecológico, trazendo essa reconexão, essa interdependência, né, do ser humano, de nós humanos, com a natureza, pois nós acreditamos que somos também natureza e o que acontece, né, no externo acontece de forma interna também. Sendo assim, somos cíclicas e cíclicos também. Ai, que bacana. Acho que você vai ter muito para contribuir para a gente. Tô muito empolgada. E agora, assim, eu disse que esse é um tema que eu gosto muito de falar e de pensar sobre, né? Porque quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, isso foi uma das coisas que eu comecei a perceber muito em mim e à minha volta, né? Porque se a gente reparar, tudo é cíclico, né? A natureza, as relações, né? O nosso corpo é cíclico, principalmente o corpo da mulher, né? E por que não pensar assim sobre as emoções e sobre as coisas que nos acontecem, né? E às vezes a gente entra em um conflito porque talvez a gente está angustiado, está irritado, e a gente não parou para perceber que aquilo ali é uma fase. Ou então, às vezes, a gente nem aceita assim, né, o encerramento das coisas, é difícil de desapegar, a gente quer remoer aquilo ali para sempre. E aí, eu sempre me lembro, toda vez que eu penso sobre isso, eu me lembro de uma passagem bíblica, né, que está no livro de Eclesiastes, que para mim é um livro muito bonito, é cheio de sabedoria. E eu sempre me lembro disso, que fala que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E aí cita os eventos, né? O tempo de nascer e de morrer, de plantar e de colher o que se plantou, tempo de prantear e de dançar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E eu acho que isso é uma percepção, assim, da vida, que quando a gente entende, né, dá um clique, assim, de que a vida realmente funciona dessa forma, né? E essa passagem ela é muito conhecida e para mim ela faz muito sentido. Toda vez que eu tô
muito angustiado, ou desanimado, ou sem energia, né? Ou então até mesmo muito feliz e muito animada com alguma coisa, eu tento me lembrar que isso vai passar, né? Todos os nossos momentos, tudo que a gente experiencia, passa. E entender esse movimento cíclico faz toda a diferença, né? Faz total diferença porque os movimentos são muito claros quando a gente reconhece e ressignifica uma vida cíclica e desconsidera um pouco, né, essa visão linear de mundo. Os movimentos ao crescimento, a expansão, a plenitude, né, a abundância, os frutos. E aos poucos a natureza vai se recolhendo, vai se reavaliando, transmutando e encerrando ciclos, para que novos ciclos possam surgir, né? Como acontece todos os dias, quando o sol se põe, quando ele volta, né? Quando a lua vem. É muito triste às vezes até pensar que nós nos afastamos tanto, né, desse contato com essa nossa natureza. E o contato com o nosso corpo e como ele tem as fases, como as nossas emoções também vão transmutar. E como você comentou, a cada mês, né, tem uma lua mudando e tendo as suas fases em cima no céu, e tem uma lua também interna dentro da gente, mudando. E independente, né, se menstrua ou não, nós seres vivos somos de fase, somos cíclicos. Então, de alguma forma, a gente vai ser influenciado por essas fases também. E isso se estende às estações, né? É muito claro quando a gente mora num lugar que tem temperaturas extremas, como isso afeta o psicológico e como isso afeta, né, os planos anuais e os planejamentos anuais também de todo, né, uma comunidade. Eu tive a oportunidade de passar 2 anos no inverno, assim, acho -20, sabe? E a gente recebia muito na clínica durante o período do inverno, é quando mais aumentavam, né, as crises psicológicas, e às vezes dos estrangeiros era muito frequente porque eles não também estavam acostumados com aquele clima, acostumado de se recolher, né, de estar mais na sua solitude. Então, uma das coisas, uma das técnicas tem o therapy lamp, o sad lamp, que é o abajur, né, terapêutico da tristeza, que solta, né, uma luz fototerápica que auxilia no humor das pessoas. E a gente sempre também enfatizava que ter esse contato com a natureza, estar naquele momento presente e experienciar é muito importante, porque às vezes a gente apega, né? Apega ao sol, 40 graus no dezembrão no Brasil, e é difícil realmente, porém ressignificar a ciclicidade nos auxilia e faz com que o processo seja menos doloroso. É perfeito. E eu acho assim que, pegando essas metáforas, né, que você usou, existe uma demanda para que a gente seja verão o tempo inteiro, né? Para que a gente floresça o tempo todo, para que a gente seja social o tempo inteiro, né? Quando a gente tem essa necessidade de se recolher, isso não é aceito com naturalidade pelas pessoas, né? A gente ficar um pouco na nossa, ou a gente aceitar um pouquinho ali aquela melancolia que a gente está sentindo, né? Porque existe essa demanda para a gente ser feliz, ou pelo menos parecer feliz o tempo todo. Só que na real a gente sabe que não é assim que acontece, né? E toda vez que eu falo disso aqui no Fora da Janela, sobre o sofrer, ou sobre a dor, né? Ou sobre os problemas, eu deixo bem claro assim que a intenção não é romantizar o sofrimento, né? Porque seria muito bom se a gente não tivesse que passar por isso, só que a gente passa, né? E é bom a gente refletir sobre as formas de lidar com isso que nos atinge, querendo ou não, né? Que é a dor.
E essa necessidade de estar bem acaba fazendo com que a gente não lide com o sofrimento. E a impressão que eu tenho é que a gente está sempre tentando disfarçar aquilo ali que nos incomoda, né? A gente não olha para o problema, a gente não percebe qual é a fase do ciclo que a gente está, e aí a gente não se respeita, a gente não se escuta, né? Porque talvez ali o momento é ficar um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais calado, um pouquinho mais recolhido, né? Em outra situação também, a gente está tão preocupado com o dia a dia, né? Com a rotina, com o trabalho, a família, as contas, que a gente fica meio anestesiado. E eu acho que estar presente, né? A importância ali da presença, ter a mente presente no nosso dia a dia, entendendo o que está rolando com as nossas emoções, com o nosso corpo, buscando entender as reações que a gente tem, isso tudo tem um resultado muito positivo, porque é dessa forma que a gente fica no controle. A gente não deixa as emoções controlarem a gente ou o nosso dia a dia. E aí a gente escolhe como lidar com aquilo. A gente não é dominado, né? Então, seja se recolhendo um pouquinho, né, até aquela fase passar, ou se reinventando, a gente tem mais domínio sobre o que está acontecendo, porque a gente se conhece, a gente se percebe e a gente se escuta, a gente se entende o que a gente está precisando ali naquele momento, né? O estar presente requer ressignificar essa vida cíclica, porque isso também nos traz mais amor próprio e mais aceitação. E quando a gente se aceita mais, a gente aceita mais a fase, né? E aceita mais o presente. Mesmo que seja inverno ou que seja outono, que tenha que desapegar e isso leve a alguns sofrimentos, a gente vai compreender que há novos recomeços. Eu tenho uma árvore de hibisco aqui no meu jardim e ela se abre, né? Todo dia é um cenário diferente porque ela só dura um dia, a flor. É incrível isso, assim. É a mais puro exemplo de ciclicidade. Né? Então, de manhã eu acordo, a gente acorda e estão as flores lindas, vermelhas, e à noite ela fecha. E quando eu acordo no outro dia, aquela flor já caiu no chão e outras já, né? Outra vida se iniciou. Então, se não houvesse fechamentos de ciclos, não haveriam novos inícios. E se a gente para né, realmente refletir quantos novos ciclos nós temos na vida e como isso é sempre positivo, né? Cada ciclo, cada volta ao sol que a gente dá, cada aniversário que a gente faz, é um novo ciclo que está fechando, é um novo que está se abrindo e a vida está continuando. E isso é motivo de celebração. Não, nem sempre é fácil, realmente não é, mas é libertador. E até, né, olhando num outro lado também, se formos pensar de forma de planejamento para o futuro, a mente humana começou, no livro Sapiens, do Harari, ele traz isso, que a mente humana, né, o cenário do futuro veio junto com a Revolução Agrícola, que os agricultores tinham que prever o futuro e fazer planejamentos, né, para poder ter uma boa colheita, para poder ter alimentos. A partir do momento que a gente começou a domesticar alimentos, né, e animais. Então, até pensar numa nova perspectiva de planejamento de ano, né, seguir esse flow da natureza, seguir a lua e como isso se desenvolve. E eu acho que existe uma outra perspectiva que você falou, você tocou aí nesse ponto, que é a questão do encerramento, né, dos ciclos. E eu acho que pensar e entender os ciclos é um passo bacana para a gente desenvolver a tal da inteligência emocional, né? E uma coisa muito importante é a gente entender justamente isso, é um encerramento, é entender o final das coisas, né? Seja um emprego, seja um relacionamento que acabou, ou uma despedida, né? Colocar um ponto final das coisas é muito difícil, pelo menos para mim, né? Eu tenho um problema muito grande com isso, mas é muito saudável quando a gente está consciente das situações que já não cabem mais na nossa vida,
né? Porque a nossa vida é feita disso, dessas fases. Às vezes é uma amizade, né? Às vezes é uma fase ali, uma carreira que precisa se encerrar, ou um amor que não é para sempre, né? Não tinha como ser para sempre. E tem gente que fica segurando aquela situação ali, né? Não aceita o encerramento desse ciclo. E aí isso dificulta muito para a gente receber o que é novo, né? Para a gente receber aquilo que é mais adequado para o nosso momento. Ou seja, o início de um novo ciclo. Às vezes a gente fica tão apegado àquilo que ficou para trás que a gente não entende que se a vida é cíclica, outra coisa está começando, né? Geralmente não nos damos bem com alguns fechamentos, né, com alguns encerramentos, desapegos, justamente porque tendemos, né, cada um tem a sua história, cada história é única. Entretanto, todo ser humano tem suas complexidades e somos condicionados a não sentir mesmo, a não expressar, a não viver essa vida cíclica. A rotina, como você comentou, nos anestesia mesmo, porque a gente está passando de um ponto, né, de uma esquina para outra e não consegue observar a trajetória, só quer chegar no ponto final. Como a vida não é linear, a gente tem essa dificuldade, né? Pois é, eu acho que quando a gente observa esses movimentos na natureza, isso desperta a gente para que o que acontece fora também acontece dentro de nós, né? Isso para mim foi uma revelação assim que, como você disse no início, foi muito libertador para mim. Eu entender que eu podia me permitir experienciar tudo isso que acontecia comigo, porque a natureza é assim, né? A gente vê isso do lado de fora. Sim, que nos permitamos a sentir cada tempo, cada fase, que nos inspiremos também na deusa Deméter, a deusa da agricultura, da colheita, que nos mostra, né, que precisamos do tempo para planejar, para depois semear, nutrir e colher. Então, que sejamos introspectivos e também que sejamos extrovertidos, por que não? Tudo é ciclo, né? A vida gira em fases e entender os ciclos, além de uma possibilidade de se conhecer, é uma forma da gente se curar também, né? Devagarinho ali, no nosso tempo, respeitando todos os nossos processos. Porque as coisas mudam mesmo. Elas terminam e elas começam de novo. E para mim, isso é a vida e isso é viver. Então, Tainá, nossa, foi uma conversa muito bonita. Eu acho que você trouxe uma perspectiva muito legal aqui para o episódio. Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Foi muito legal. Muito obrigada, Laiane. Foi uma conversa muito linda e agradeço mesmo pelo convite. E se você gostou do episódio, gente, deixe um comentário pra gente, deixe o seu like. Segue a gente no Spotify, se inscreve no canal. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast. E até a próxima!